A Prefeitura de Jacareí confirmou hoje à tarde o primeiro caso de H1N1 na cidade. É o segundo na região. O outro caso é de Caraguatatuba. A Assembleia Geral da CNBB termina amanhã no Santuário Nacional de Aparecida, mas os bispos do Brasil divulgaram hoje um documento sobre a situação política do país. Veja os principais trechos. A carta valoriza o fortalecimento da democracia brasileira por meio das manifestações populares por causa dos escândalos de corrupção que o país registra. O documento pede que as suspeitas sejam apuradas, os culpados punidos e os danos reparados. E menciona o processo de impeachment da presidente da República como uma das manifestações mais evidentes da crise atual. A CNBB afirma também que acompanha este processo e espera o correto procedimento das instâncias competentes. Os bispos católicos do Brasil ainda conclamam o povo brasileiro a preservar a convivência democrática, do respeito ao próximo e da tolerância para promover o debate político com serenidade. E encerram pedindo oração de todos pelo país e a proteção de Deus sobre toda a nação. A GM informou que vai transferir do complexo de São José dos Campos a operação de embalagem e despacho de componentes para exportação. Este processo será feito pela fábrica de Mogi das Cruzes. Os empregados da unidade de São José serão transferidos para outras operações dentro do próprio complexo. A empresa disse que a mudança deve-se aos desafios atuais do mercado automotivo brasileiro. Hoje faz um ano da morte de Flávia Barreto, que perdeu a vida num grave acidente na rodovia SP-50. Daqui a pouquinho, às 7h45 da noite, parentes e amigos farão uma homenagem à jovem na Praça Central de Monteiro Lobato, cidade onde ela morava. 12 meses depois, a nossa equipe foi saber como estão as investigações e quais as melhorias no transporte dos estudantes. No dia 14 de abril do ano passado, um micro-ônibus da Prefeitura de Monteiro Lobato, que levava estudantes para duas universidades de São José dos Campos, invadiu a pista contrária e bateu em um coletivo que pertencia à frota do município joseense, que fazia a linha do bairro Buquirinha. 41 pessoas ficaram feridas e uma adolescente de 18 anos morreu. A Amanda foi uma das vítimas daquele acidente. Ela quebrou a bacia e o fêmur e precisa fazer fisioterapia. Ainda sinto dor na perna, então é uma coisa que eu vou lembrar pro resto da vida. A cicatriz está aqui para provar que eu sofri o acidente. De acordo com a Polícia Civil, as más condições dos pneus poderiam ter facilitado o deslizamento das rodas na pista, já que chovia no momento do acidente. O caso está no 4º Distrito Policial de São José dos Campos. O inquérito deve ser entregue ao Ministério Público ainda esta semana. Até agora, as investigações apontam que o motorista do micro-ônibus teve culpa ao não se preocupar com a manutenção do veículo. A nossa equipe de reportagem teve acesso ao depoimento que ele deu à Polícia Civil. O funcionário disse que tinha trocado no dia da batida os pneus dianteiros, mas que os traseiros estavam em boas condições de uso e que, por isso, nem chegou a solicitar a substituição deles à Prefeitura de Monteiro Lobato. A Polícia Científica concluiu que os pneus da frente do micro-ônibus tinham sido riscados, ou seja, haviam passado por um processo que os fariam durar mais. Já os pneus de trás estavam carecas, segundo a perícia. A prefeita de Monteiro Lobato contesta. Nós temos laudo dos fabricantes dos pneus que são contrários ao laudo da perícia. E assim que formos notificados pelo Ministério Público, nós vamos argumentar, vamos defender, porque a prefeitura jamais compraria um pneu riscado. Já em relação aos cintos de segurança, o município alega que eram suficientes, mas reconhece que o veículo não era equipado com tacógrafo. Hoje não acontece mais isso, mas no dia do acidente estava sem o tacógrafo. Agora são 2 micro-ônibus que fazem o transporte dos 43 estudantes universitários. Os veículos 0 quilômetro foram doados pelo governo federal e estão em boas condições de uso, inclusive os pneus. Segundo a prefeita, o município faz vistorias regularmente. A do Detran é semestral, mas nós temos vistoria hoje também da MTU, que nos auxilia, e uma vistoria interna também. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, foram 16 acidentes somente no primeiro trimestre deste ano, uma média de mais de 5 por mês. No ano passado todo, aconteceram 97 acidentes, 50 deles com vítimas.
6 pessoas morreram e 34 ficaram em estado grave. Em nota, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, informou que tem realizado periodicamente serviços de melhorias na sinalização e operações tapa-buraco. Ainda, segundo o órgão, todos os radares instalados na SP-050 estão funcionando. O motorista do micro-ônibus continua funcionário da Prefeitura de Monteiro Lobato. Ele trabalha atualmente no transporte da merenda escolar. A Polícia Civil ainda avalia se vai indiciá-lo. No próximo bloco, amanhã é o último dia de inscrições para a seletiva regional do Miss São Paulo. Agora, às 7h08, a gente volta já.